Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, meu amigo, irmão em Cristo Jesus, e você, meu amigo que assiste os vídeos do seu amigo e irmão evangelista Wellington Ramos. Eu quero dizer para você agora uma orientação que eu quero passar para você muito boa. Olha, queridos, a maior investida do diabo na vida das pessoas hoje, ela é dentro dos conceitos teológicos, dentro de doutrinas em relação às verdades de Deus. Então eu quero levar essa orientação para você, para que você possa estar atento, seja prudente. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 14 e 15, Paulo diz a Timóteo: olha, Timóteo, desde a tua meninice, tu conheces as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação que é pela fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele orienta Timóteo sobre a prudência da doutrina, da sã doutrina, do ensinamento da palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo da seguinte forma: cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti como os que te ouvem. Cuidado com a doutrina. Em outro capítulo 6, primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo chega a dizer: se alguém vier com outro ensinamento, se não for conforme a sã doutrina e sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa nada sabe, é soberba, está privada da verdade, e que nós devemos nos apartar dessa orientação, porque não é conforme a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala isso a Timóteo lá na primeira carta, no capítulo 6, do versículo 3 ao 5, dá uma lidinha lá para você confirmar essa verdade. Então, o que eu quero dizer para você nessa hora, instruindo você, é sobre o cuidado que você deve ter com o que você ouve em relação a ensinos de Deus. Porque a maior investida do diabo hoje na humanidade, ela é através da distorção da doutrina de Deus. A sã doutrina é distorcida. O diabo investe hoje na humanidade criando doutrinas, orientações, ensinos, como se fosse verdade de Deus, para tirar o povo da verdadeira direção de Deus, que é pela sã doutrina, pela palavra de Deus. Ele consegue desviar as pessoas da sã doutrina, levando as pessoas a ignorar, desacreditar e desviar. O apóstolo Paulo chega a escrever, orientando a Timóteo ainda, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo chega a dizer a Timóteo que muitos apostatariam da fé, dando ouvido à doutrina de demônios, seguindo espíritos enganadores. Paulo adverte Timóteo sobre isso, com as falsas doutrinas anátemas, que o diabo estabelece como se fosse a verdade de Deus por esses homens que ele levanta, que traz esses ensinamentos. Por exemplo, o diabo levantou muitos homens, líderes religiosos que formularam doutrina como verdade de Deus, no decorrer de todo o tempo da existência humana. Eu quero citar alguns que eu conheço recente. Aí o diabo pega e levanta um homem chamado Muhammad Ali, Maomé, que levanta uma ideia, um conceito de verdade de Deus, contrariando a verdade de Deus, que é a palavra. Aonde os muçulmanos, aqueles que adoram lá naqueles lados, nessa orientação, nessa doutrina, acham que Maomé é o mediador entre o homem e Deus, que é Alá, no árabe. E eles começam agora a seguir a Maomé, desacreditando da palavra de Deus, com outra doutrina. Você vê aí as pessoas se matando, acreditando que vão receber por essa causa um paraíso com 7 virgens no outro lado. A gente vê que o diabo levantou um homem chamado Siddhartha Gautama, Buda, onde levantou uma doutrina sobre iluminismo, sobre purificação, onde entra a questão de karma, reencarnação. Essa doutrina tem uma ramificação muito grande, espiritismo, Seixinoe, várias outras doutrinas com essa ideia de Buda. Aí o diabo levanta Allan Kardec, dizendo que a revelação da verdade foi dada a ele pelos espíritos, que criou uma doutrina espírita. E aí você vê que essa doutrina, se a gente for analisar segundo as escrituras,
essa doutrina faz o homem negar as verdades de Deus. Aí a gente vê, o diabo levanta um homem chamado Charles Taze Russell, que levanta a doutrina da STV, Sociedade Torre de Vigia, onde é os testemunhos de Jeová, os adeptos dessa doutrina, que leva o homem a negar a Jesus Cristo como Senhor e Deus, leva o homem a negar a ação do Espírito Santo como um ser pessoal, leva o homem a negar o juízo de Deus, leva o homem a negar a verdade do inferno, faz o homem negar tudo isso. São doutrinas malditas que o diabo difundiu na humanidade como verdade de Deus por meio desses homens que formularam essas doutrinas. E a gente vê o diabo levantando aí os imperadores do catolicismo romano, que foram os primeiros papas, e trouxeram a tradição que negam a verdade de Deus. Porque a doutrina católica romana, que não é apostólica, os apóstolos nunca ensinou o que essa doutrina romana ensina. Os apóstolos nunca ensinaram ninguém a clamar por santo, nem por anjo, nem por morto que foi canonizado. Os apóstolos nunca ensinaram que Maria pode socorrer ninguém. Os apóstolos nunca ensinaram a pedir proteção em outro nome. Então essa doutrina da católica romana não é apostólica. Então o diabo levanta esses líderes para deturpar a palavra de Deus, tirar o povo da sã doutrina, levando o povo ao anátema. Então, gente, eu estou chamando você para esse cuidado. Aí o diabo levanta, aí foi Charles Taze Russell, Charles Miller, Ellen G. White, e são líderes aonde formularam doutrina que as pessoas estão sendo seguidores dela, muitos da Adventista seguindo os ensinamentos de Ellen G. White, Charles Miller e muitos outros que foram levantados. E agora eu quero falar também dos líderes religiosos que formulam doutrina no meio evangélico. Na religião evangélica, que não tem nada de evangélico, que estão seguindo outros conceitos, outro evangelho, que é o evangelho anátema. O próprio apóstolo Paulo, usado por Deus para revelar que muitos iriam se surgir no meio do povo de Deus, deturpando a verdade, criando outros caminhos, outras ideias, outro evangelho, que é o anátema, que Paulo diz, não sigam. Onde Paulo repreende os irmãos, lá na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, falando do evangelho anátema, que as pessoas trazem outro ensino, outros conceitos de Deus com forma de evangelho, que negam a Jesus, que não é o próprio conceito do evangelho. As pessoas sendo levadas por ventos de doutrina, movimento dentro de igreja, com muita vida de misticismo, sobrenatural, tudo influenciado por Satanás através desses falsos pastores, falsos profetas, que o diabo levanta no meio do povo de Deus, que ganha a confiança do povo de Deus por não ser prudente, não ser examinador da palavra, não ser atencioso na palavra, e é enganado, levado por vento de doutrina, por não ter interesse no ensino da palavra. E o diabo levanta vários homens, vários líderes, em várias épocas, tempos, porque a maior investida do diabo na humanidade é através da doutrina, que é ensinada como os conceitos de Deus para o homem alcançar a purificação, a salvação, a perfeição, a vida eterna. Todos esses conceitos negam a Jesus, que é o ponto principal do testemunho que Deus deu para a humanidade, que Deus orienta a humanidade, porque Deus não manda ninguém ir a Paulo, nem a Pedro, nem a Maomé, nem a Buda, nem a Siddhartha Gautama, nem a Allan Kardec, nem a Charles Taze Russell. Deus não manda ninguém seguir nenhuma orientação desses homens, Sócrates, Plutão, seja qual for o teólogo, filósofo, Carmino, Alvino, Armínio, Calvino, não. Tudo que esses homens trazem como forma de conceito verdadeiro de Deus, se não estiver na palavra, não é digno de ser aceito. O apóstolo Paulo diz, palavra digna e fiel é essa, de toda aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E a maioria das religiões por aí nega essa verdade em Jesus. A maioria das religiões, como o catolicismo, o espiritismo, o budismo, Seixinoe e várias outras religiões, ensinam as pessoas a alcançar a purificação dos seus pecados, de receber a perfeição, a vida eterna através dos seus méritos, dos seus sacrifícios, das suas penitências, dos seus karmas, onde ensinam que a pessoa tem que pagar a sua culpa através dos karmas, as reencarnações. A maioria da linha dessas doutrinas budista, espírita, tudo tem esse conceito, inclusive o catolicismo também. Então, eu quero dizer a você, cuidado com o que você está sendo ensinado.
Cuidado com o que o teu líder religioso lá no púlpito da igreja que você está, cuidado com o que ele está te ensinando. Pare para refletir e busque conhecer a verdade de Deus, porque a maioria das doutrinas que são dadas nessas religiões negam a verdade de Deus em relação ao pecado do homem, a consequência do homem, a existência do homem após a morte, na eternidade, porque a maioria dessas doutrinas nega a realidade do homem, não é? Em sua situação miserável, pecaminosa, condenado, julgado e sentenciado. Para o homem ser justificado só por um meio, Jesus Cristo. Então tem religião aí que não acredita em inferno, que não acredita que Deus castiga, não acredita que pecado, não acredita em condenação, não acredita em diabo, não acredita em demônios, não acredita em nada disso. Como Adventista do sétimo dia, como Testemunha de Jeová, como o Espiritismo, não acredita em inferno. Não acredita na existência do homem após a morte, consciente na eternidade. Não acreditam. Não acreditam em anjo, demônio, céu, inferno, diabo. Não acreditam. Eles trazem um conceito errado. Então, gente, preste atenção. E tem muitas igrejas por aí, evangélicas, que se dizem evangélicas, ensinando as pessoas a alcançar bênção, prosperidade e paz, levando as pessoas a buscarem uma forma de vida satisfatória aqui neste mundo, através de uma penitência, de cumprir pactos, devoções, fazer oferenda. Sai desse caminho, irmão, sai dessa ideia. Te volta para a palavra, busca de Deus sabedoria, ora a Deus dizendo: Deus, abre os meus olhos com o entendimento da tua palavra, eu quero conhecer, para que eu não venha a ser enganado, levado por vento de doutrina, acreditando em fantasia, em fábula, e no final se decepcionar. O salmista diz assim no Salmo 119, versículo 116: sustenta-me, ó Deus, com a tua palavra, para que vivas, e não me deixe envergonhar da minha esperança. Ele pede para Deus sustentá-lo na palavra. A palavra que é o alicerce, que é a base, que é a rocha, onde nós devemos estar para prevalecer, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Seja cristão, siga a Jesus. O que ele ensinou, João 8,31. Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Então veja o que Jesus ensinou, o que Jesus lhe orientou, o que Jesus lhe instruiu, para ver se você está sendo instruído por esse seu líder na sua igreja. É o que Jesus nos instruiu, está na palavra dele. Leia a palavra para conhecer a verdade e ser liberto, e não cair em laço e nem ser levado por vento de doutrina. Leia a palavra, porque lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus, que é luz e dá entendimento aos simples. Então, Deus abençoe, leva essa orientação, essa observação para você. Seja prudente na sua fé. Analise o que você está vivendo dentro desse ensino religioso, dentro desses conceitos de fé que você está vivendo em relação a Deus, se está conforme o que Jesus ensinou. Porque esses falsos profetas, esses falsos pastores, esses filhos do diabo, esses homens que estão sendo usados por Satanás para levar a doutrina de demônio para o povo, por espíritos enganadores, eles vão usar a Bíblia, gente. Eles vão dar texto bíblico, eles vão filosofar em cima do texto, vão fazer aquela melancolia, vão fazer aquele argumento, porque eles têm sabedoria dada pelo Satanás, pelo diabo, a sabedoria que o diabo dá a eles para enganar o povo com a filosofia dentro dos textos bíblicos, e o povo, por não ser prudente, não examinar as escrituras, em tudo eles dizem amém, 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 glória a Deus. Não, irmão. Você tem que observar se está vindo de Deus, se é o ensino de Deus, se é a orientação de Deus, para você dar o amém e glorificar a Deus. Seja prudente como os crentes de Bereia, examine as escrituras para que você não erre e para que você tenha o conhecimento da verdadeira ação de Deus na terra, na vida da igreja. Amém? Seu amigo e irmão evangelista Wellington Ramos. Visita lá o nosso canal no YouTube, se inscreva lá, entra na nossa página no Face, manda a tua solicitação de amizade e seja abençoado com vários ensinos, vários materiais de instrução da palavra de Deus para iluminar a tua mente, abrir o teu entendimento e te fazer sábio no caminho verdadeiro do Senhor Jesus. Fica na paz, que Deus vos abençoe.